Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lara Mônica, iniciando os estudos do nosso estudo de redação. Iniciaremos com uma correção maravilhosa, até fiz essa correção semana passada pelo Instagram, uma live pelo Instagram. Ela está postada também no meu feed, lá no @profLaraMônica. Mas, para ficar mais detalhados e dar início ao nosso estudo com correção de redação direcionado para o ensino das correções, eu escolhi esse texto. Cabe ressaltar que o aluno autorizou a utilização dessa redação. Cabe ressaltar também que eu não sei quem montou essa proposta. Se eu soubesse, eu daria os créditos. Todos os alunos sabem que eu não monto proposta até então, devido à minha demanda. Então, os alunos vêm com a proposta de algum lugar na internet, que eles compram cursinhos, os mais variados locais, e eles me enviam. Então, eu não sei qual que é a fonte, senão eu daria os créditos para quem escreveu. Por sinal, ficou maravilhosa, né? Uma excelente proposta de redação. Então, qual que é o gênero? Por tópicos. Na verdade, é um dissertativo, só que ele é uma característica peculiar, que é o CESP, por tópicos, né? Então, um tema bem recorrente, está sendo muito apostada. Seria nesse concurso que a prova da PCDF ocorreria dia 15 de março, mas esse aluno específico, ele treina para a prova de agente, que sairá ainda. Tem uma estimativa antes do coronavírus, seria esse mês de março. Depois, agora a gente não sabe mais, né? Mas, enfim. Na estrutura do CESP. Então, vamos começar o que interessa. A proposta diz o seguinte: mortes violentas de mulheres no mundo, o Brasil e a luta contra o feminicídio. Para o seu texto, aborde obrigatoriamente os seguintes aspectos. Então, o tema é o quê? A violência doméstica, não só doméstica, a violência contra as mulheres e a luta contra o feminicídio. Então, como tópicos nós temos: discorra sobre a violência de gênero no Brasil em diferentes contextos sociais, comente acerca das medidas existentes para o combate a esse tipo de violência, e 3, apresente maneiras de a população ajudar ao combate a esse comportamento. Ajudar a combater esse comportamento. O que acontece? No nosso estilo, existem vários professores e vários estilos. No método de um professor específico que eu trabalho para ele, eu não tenho método, porque a minha demanda mais é correção mesmo. Minha aula é bem direcionada só para esses alunos que me procuram para ensinar esse ensino direcionado. Na nossa estrutura, nós orientamos o aluno a fazer uma introdução para apresentar o tema, sustentar os 3 tópicos, cada um em um parágrafo, e se couber uma conclusão. Se não couber, a não ser que uma das soluções direcione para uma pergunta direcionada para a solução. Existem outros professores que ensinam o aluno com a introdução e com a conclusão, e outros professores ensinam diretamente responder os tópicos. Então, vai muito do professor que você está direcionado, né? Então, o aluno apresentou o seguinte texto: o homicídio de mulheres em razão do gênero feminicídio tem representado parcela considerável de homicídios ocorridos no Brasil. No entanto, apesar de expressivos números, poucos têm sido as ações tomadas com o feito de atenuar esse tipo de violência. Então, a apresentação do tema, maravilhosa, fez essa diferenciação do homicídio com o feminicídio, né? Usou a ideia de quebra com o conectivo no segundo período, no entanto. Apesar de expressivos números, poucos têm sido as ações tomadas com o feito de atenuar esse tipo de violência. Então, ele ressalta a problemática. Logo, torna-se imprescindível a análise sobre a violência desse gênero por todo o Brasil. O que significa? Nada mais do que o primeiro tópico. Esse terceiro período da introdução, ele vai ser um resumo do que é das teses, na verdade, que nada mais são do que um resumo dos 3 tópicos. Logo, torna-se imprescindível a análise sobre a violência desse gênero por todo o Brasil.
com vistas a encontrar medidas existentes para combater esses ataques, além de apresentar maneiras pelas quais a população também possa contribuir para a redução delas. Olha, então nós temos o primeiro tópico, que fala desse contexto do Brasil, o segundo tópico, que fala das medidas, e o terceiro, da postura da população. Aqui, a população obrigatoriamente deve ser um agente já incluído na solução do problema, né? Por quê? Porque a própria banca pede isso. Então, poderia ter outros agentes? Poderia, desde que a população estivesse também inclusa. Mormente, lá no D1, mormente, urge destacar que os índices de feminicídio apresentam uma uniformidade em todo o território nacional, no que diz respeito às causas desses delitos. Nesse sentido, em todo o território nacional, no que diz respeito a... Nesse sentido, nota-se que os ambientes domésticos e de trabalho, assim como as situações que envolvam uma relação passional, são alguns dos contextos que potencializam esses crimes. Porquanto, neles se fazem presentes o menosprezar a condição de mulher, a não aceitação da valorização feminina no mercado de trabalho, além da não conformação pelo fim das relações amorosas. Assim, verifica-se que o gênero feminino está suscetível ao feminicídio, com praticamente todos os âmbitos que rodeiam a sua presença. Olha o contexto que foi. Falou das medidas existentes para o combate. Quais medidas são essas? Falou sobre a violência do gênero no Brasil nos diferentes contextos sociais. Então, o aluno começa falando, retomando o feminicídio, uma uniformidade em todo o território nacional. Olha a abrangência desse conteúdo, desse vocabulário. E também, nos ambientes domésticos e de trabalho, ou seja, uma relação que extrapola só o ambiente doméstico. Assim, com situações, o aluno conseguiu fazer essa relação. Assim como as situações que envolvem uma relação passional. Esse passional, para mim, ele ficou dentro, assim, do texto, ele ficou perfeito, assim, extrapola só aquela linguagem comum de violência doméstica, violência contra a mulher, extrapola, vai além, e justamente o que a gente vê bastante na mídia, né? Passamos então para o D2. Ademais, convém ressaltar as medidas existentes para o combate desse tipo de violência, tais como a existência de leis que criminalizem esses atos, bem como ações voltadas à proteção da mulher. Dessa forma, destaca-se a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, que veio tipificar a conduta de matar mulher em razão do sexo ou condições destes. Além da colaboração do dispositivo na Lei Maria da Penha. Para mim, é a diferença crucial quando se fala de violência contra a mulher. Não, vamos terminar o parágrafo. Destinados a medidas protetivas à mulher, quais sejam a proibição de contato por parte dos agressores, dentre outros. Destinados a medidas protetivas à mulher, quais sejam a proibição de contato por parte dos agressores, dentre outros. Sendo assim, é válido pontuar que há medidas legais criadas para inibir essa crescente forma de ataque. Então, o que ele quis falar? Que existem medidas? Existem. Mas lá na introdução ele já falou que essas medidas não são tão aplicadas porque faltam ações para isso. Porém, essas medidas existem. Para mim, a diferença crucial no problema da violência doméstica com relação à redação é expor justamente o feminicídio e a Maria da Penha. Por quê? Se você fala de violência doméstica e fala só da Lei Maria da Penha, você não atende o tema. Porque a Lei Maria da Penha ela é uma medida processual penal. Até chegar na Maria da Penha, existem os casos que são anônimos, os casos que nem chegaram no governo, tem as denúncias que estão aí em andamento. Eu sou leiga no processo penal, mas eu entendo dessa forma. Para ir depois, quando chega lá na delegacia que instaurou o inquérito, é que vai dar início e depois para surgir a Lei Maria da Penha. A própria Lei Maria da Penha, ela demorou não sei quantos anos para ser concluída, né? E o caso, o exemplo, a nomenclatura Maria da Penha foi um caso de uma mulher que sofreu violência doméstica há mais de 20 anos, como tá aí na mídia, né? Então, essa relação, para mim, ela é fundamental. Como corretor, essa percepção também dentro desse tema é importantíssima. E no último parágrafo, ou seja, atendeu as medidas? Totalmente, no item 2. E no terceiro parágrafo tem que falar da população, né? A população como agente e a função da população para combater esse comportamento. Poderia ter outro? Poderia, desde que a população
também estivesse incluso. Por quê? Porque é parte do item. Além disso, deve-se reconhecer que a população tem papel fundamental na colaboração da redução dessas mortes, ao passo que ela pode suprir a omissão de denúncias de vítimas que se encontram ameaçadas. Nesse viés, a campanha Meta a Colher, criada pelo governo do Distrito Federal, potencia o empoderamento da sociedade. À medida, uma locução que é obrigatória o uso da crase, perfeita, que motiva a denúncia de qualquer violência contra a mulher. Por conseguinte, por meio de campanhas, participação social e fortalecimento de leis tendem a diminuir os índices de feminicídio. Falou da população, deu o exemplo da campanha, que é uma campanha direcionada e específica do DF, Meta a Colher. Falou de 3 ações que a própria população pode fazer: campanhas, participação social e o fortalecimento das leis já seria o Estado, né? Tendem a diminuir. Isso tudo vai resultar no quê? Na diminuição dos índices de feminicídio, que é justamente o que as medidas que ele fala lá no D2. E também é uma ação justamente que fala que poucas ações têm sido tomadas, ou seja, retoma a problemática. Para mim, como corretora, só tem uma palavrinha no meio do texto que eu até escrevi que ficou ilegível, mas não seria o caso de ter tirado nota, porque nem ficou falta de coisa ou incoerência, porque deu para entender. Mas, para mim, é uma nota máxima. Então, seria 30 pontos, de acordo com o edital. O edital é esse agora do escrivão, que a prova foi prorrogada por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. E também que provavelmente será o de agente da PCDF. No mais era isso, agradecer o aluno, primeiramente por compartilhar esse texto conosco, agradecer também pela sua dedicação. Redação é treino, redação é prática, quem treina não tem como dar errado. Então, direcionado também para concurso, não só Enem, tá? O nosso canal vai ser mais ou menos isso, mas a minha intenção é fazer vídeos curtos, não só de redações inteiras, mas de palavras, de frases que podem ser utilizadas, que te ajudam na criação do nosso canal. Mas era isso, não se esqueçam de inscreverem-se e até a próxima. Beijos!